O jornalismo é uma profissão com muitas possibilidades de trabalho. É até difícil de escolher e você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, se quiser. Da imprensa escrita, à radiodifusão, digital e outras, os jornalistas podem desempenhar muitas funções em suas carreiras. E é sobre isso que eu falo nesse vídeo, para você tirar todas as suas dúvidas sobre as mais diversas áreas do jornalismo. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra que tipo de jornalista você prefere ser. Olá, querida pessoa, eu sou Eliane Terrataca e eu vou te mostrar tudo o que você pode fazer sendo jornalista. Quando eu estava na faculdade, eu fiquei doida com tanta coisa legal que eu descobri que eu tinha para trabalhar. Eu testei até de tudo um pouco, sonhei com várias possibilidades e no fim de tudo acabei fazendo coisas que eu nunca imaginei fazer quando eu estava lá na faculdade, porque eram funções que ainda não tinha tanta relevância assim na época. Então, antes de começar, eu já quero deixar muito claro que tudo que eu falar aqui pode mudar completamente nos próximos anos, tá bom? Porque algumas funções vão simplesmente desaparecer, quer você queira ou não, enquanto outras estão surgindo aí na surdina e ganhando força com o passar do tempo. E é por isso que você precisa sempre acompanhar o mercado e principalmente se adaptar às mudanças. Não importa se você ainda está querendo entrar na faculdade ou se você já se formou há mais de 40 anos. E para te ajudar aqui, eu parei para pensar e consegui montar uma listinha com 10 áreas do jornalismo para te ajudar a escolher ou entender melhor sobre essa profissão que provavelmente é do seu interesse. Mas talvez você lembre de mais alguma ou tenha surgido alguma outra, por isso fica à vontade para deixar aqui no espaço de comentários e contar para mim, tá bom? A primeira possibilidade de um jornalista é ser produtor. É aquela pessoa que literalmente faz uma pauta acontecer. Ele telefona para marcar entrevistas, ele apura informações, ajuda a confirmar dados. Ele também direciona o pauteiro a gerar pautas. É como se fosse aquela coisa mais administrativa, mais do escritório, sabe? Que tá ali fazendo o que precisa ser feito para uma matéria sair do papel. Ou entrar no papel, né? Se for no jornal impresso, talvez. A segunda possibilidade de um jornalista ser é pauteiro. Na verdade, essa profissão está quase extinta e tem muitas outras aí que estão perdendo força e tem vários profissionais fazendo quase que tudo ao mesmo tempo sozinho. Se você pensar na época dos grandes jornais impressos, né? Que o jornal era um veículo muito respeitado antes da internet aparecer e ganhar força, tinha muito jornal gigante mesmo, famoso, respeitado, e as equipes eram infladas, cheias de profissionais para tudo. Cada profissional fazia uma coisa. E lá dentro tinha um pauteiro. Hoje, em veículos menores, essa profissão nem existe, né? O jornalista, o próprio repórter acaba sendo o pauteiro e produtor ao mesmo tempo. E o pauteiro é aquela pessoa que documenta informações para direcionar o repórter. Ou seja, ele faz mesmo um documento com tema, contatos das pessoas que o repórter precisa falar, qual o foco que a história precisa ter, coloca lá um contexto, né? Explica mais ou menos por que aquilo é relevante, por que aquilo é importante. Se tiver fatos passados que correspondem com aquilo, que tem algum tipo de ligação, ele coloca também tudo no histórico para deixar tudo mais minucioso possível, com mais informações, para deixar tudo mais claro, mais factual, mais ético e com menos chances de ter erros. E o terceiro, justamente o repórter, como eu falei aqui, que é quem faz a pauta, né? Ele vai na rua, ele conversa com as pessoas, quase que aquele jornalismo raiz, sabe? Se bem que hoje já tem muitos jornalistas fazendo matéria sentado o dia inteiro na cadeira usando o WhatsApp, né? E essas 3 áreas que eu citei aqui, né, do produtor, o pauteiro e o repórter, que era muito bem dividida alguns anos atrás, hoje é muito comum a mesma pessoa fazer isso tudo. É super normal isso acontecer.
Vai depender bastante do lugar que você estiver trabalhando. A quarta área do jornalismo é dedicada ao checador. Sim, esse é muito importante. Olha só, essa é uma área que está crescendo demais, porque em tempo aí, né, de desinformação e coisas erradas rolando na internet e qualquer outro veículo aí, mídias sociais, onde for, é preciso ter um checador. E o trabalho dele é justamente descobrir se aquilo é verdade. Ele vai verificar os dados, vai verificar a história de alguma coisa, se tiver algum registro histórico que alguma pessoa mencionou, ele vai lá ver se foi isso mesmo que aconteceu. Citações também entram aí nessa checagem para ver se as pessoas realmente disseram o que dizem que ela disse e por aí vai. Então, se você gosta, né, ter um lado aí meio de detetive e de pesquisador, né, fuçador de coisas, talvez ser um checador seja uma boa profissão para você. O que eu acho muito legal talvez seja uma coisa que eu faria também. A quinta opção é você ser um editor, não necessariamente o editor-chefe, né, de um veículo jornalístico, mas um editor ali de texto, né, que a pessoa que vai revisar o texto, que vai fazer o texto caber no jornal impresso, se for impresso, ou que vai adequar a linguagem para publicar no site, ou então um editor de foto, um editor de vídeo. Isso é muito importante, né? E se você tiver uma formação de jornalista para executar essa função, não que seja obrigatório ser um jornalista para poder trabalhar como editor. Você pode ter outras formações nesse caso. Mas se você tiver essa formação, fica até melhor, né? Porque você sabe como o conteúdo noticioso ali funciona e fica mais fácil no dia a dia para você lidar com a edição desse conteúdo ou criação de conteúdo, né? Que muitas vezes o editor de vídeo não é apenas a pessoa que vai cortar os vídeos e juntar tudo, não. Ele tem que entender uma mínima estrutura de notícia para fazer aquilo dar certo. E já que estamos falando de vídeo, né, imagens e tudo mais, você também pode ser fotojornalista, que é a pessoa fotógrafa que sai nas ruas, né, nos lugares, eventos, onde quer que seja, fazer registros fotográficos de fatos. É muito diferente de um fotógrafo de publicidade, um fotógrafo de evento. Ele está muito focado em fazer aquela imagem contar uma história sem precisar de palavras. É quase impossível isso acontecer. A gente sempre precisa colocar uma legenda ali para complementar a imagem. Mas tem muita foto que só de bater o olho ela já conta uma história. Várias vezes na história da imprensa houveram fotos que ganharam destaque sem ter uma notícia pronta. A pessoa fez a foto e por causa dessa foto a notícia nasceu. Ela foi demandada e precisou ser escrita. Então isso é muito comum, né? Às vezes tem uma informação que a pessoa vai lá, escreve e precisa de uma foto e pede para o fotojornalista ir lá cobrir, fazer a imagem. Mas também o contrário é muito possível. O fotojornalista pode estar, sei lá, em qualquer lugar que ele esteja, ele vê um acontecimento, ele faz a foto e aquilo vira uma informação. A sétima possibilidade de área do jornalismo é trabalhar como apresentador. Tem até aquela coisa, né? Quando você diz para as pessoas que está fazendo curso de jornalismo, a pessoa vem e pergunta: quando é que eu vou te ver lá na bancada do Jornal Nacional? Bom, você viu que tem bastante coisa para fazer dentro do jornalismo, né? Ser apresentador é apenas uma delas. Mas também deixo muito claro que você não precisa ser jornalista para ser um apresentador. Tem muitos excelentes apresentadores na história da televisão, do rádio, que não fizeram faculdade de jornalismo. Então depende muito. Mas é normal, sim, a pessoa fazer a faculdade focando nisso, com o objetivo de ser apresentador de TV, apresentador de rádio, podcast, programa de internet. O foco dela é aparecer mesmo. É super normal e é uma excelente oportunidade para quem quer trabalhar com jornalismo de uma maneira um pouco diferente. E falando aí de ser um pouco diferente, tem uma outra área do jornalismo que é a assessoria de imprensa. Esse é o jornalista que faz o trabalho inverso. Ao invés de ele ir para a rua cobrir pautas, acompanhar fatos e tudo mais, ele fica dentro de empresas, organizações, corporações e agências também de RP e assessoria de imprensa para fazer o relacionamento com a imprensa. O assessor de imprensa ajuda a gerar pautas de interesse público, mas sempre focando naquela leve divulgação da marca que ele trabalha e ajudando a fortalecer essa marca. Mas olha só, eu não estou dizendo aqui que ele venda informação ou que ele compre espaços em veículos para divulgar a informação de uma empresa.
Se este trabalho está sendo feito envolvendo dinheiro, custo, compra de espaço de veículo, não é assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é feita com base no relacionamento. E relacionamento não é ficar disparando pauta o dia inteiro por e-mail e torcendo para alguém publicar a sua informação. É realmente um relacionamento íntimo com jornalistas, ajudar a dar informações. Por exemplo, você é um assessor de imprensa de uma indústria que pode dar informações muito relevantes para uma pauta de economia, talvez. Então você precisa ter esses contatos com jornalistas, com repórteres e pauteiros e tudo mais, para fazer a sua empresa ser citada nessas matérias, só que de uma maneira ética, de uma maneira coerente e que esteja ali mesmo como uma fonte, né? Ele oferece a marca, a empresa, como uma fonte de informação. Não trabalha com publicidade. Publicidade é uma coisa completamente diferente de assessoria de imprensa. Talvez eu grave um vídeo aqui sobre isso. Me conta nos comentários se você acha interessante. A nona área que eu separei aqui dentro do jornalismo é a comunicação corporativa, que, aliás, eu acho que é a área que tem mais ofertas de emprego atualmente e que talvez permaneça assim por muitos longos anos, absorvendo diversos profissionais formados em comunicação, jornalismo, publicidade. Todos os profissionais da área de comunicação social podem trabalhar dentro de comunicação corporativa, que é muito, muito abrangente mesmo. Assiste o vídeo aqui sobre comunicação organizacional, que eu expliquei certinho como é que isso tudo funciona, mas só para resumir, dentro da comunicação corporativa você pode trabalhar como assessor de imprensa, que eu citei aqui, você pode ser um redator, pode ser um designer, pode ser roteirista, pode trabalhar com marketing digital, ixi, é muita coisa mesmo, mas fique na sua mente que é cuidar de estratégias de comunicação para empresas. É legal, não é? E a 10ª área, mas não menos importante, é a de jornalismo especializado. E você pode fazer tudo isso que eu já citei aqui agora há pouco, só que em áreas muito específicas. Você pode fazer jornalismo cultural, econômico, esportivo, investigativo, documental, pode cobrir pautas de gastronomia, de moda. É tantas coisas também que é muito legal. Talvez encontrar aí um tipo de jornalismo especializado seja uma boa coisa para você, se você tem um assunto mesmo que te interessa. Geralmente na faculdade de jornalismo tem a turma do futebol, que tá lá porque quer fazer jornalismo esportivo. Eu duvido que exista uma turma de faculdade que não tenha a turminha do futebol. E também tem as pessoas que querem fazer moda, tem o pessoal que quer ser apresentador de TV, tem um pouquinho de tudo lá. E tem os perdidos também que acabam caindo lá sem saber o que tá fazendo. E descobre essas possibilidades de jornalismo especializado, se encontram nelas e fazem uma boa carreira de sucesso nisso. E agora que você já entendeu todas as funções que um jornalista pode exercer, me conta aqui nos comentários qual delas você mais gostou. E também se você tem algum palpite sobre alguma área que pode surgir no jornalismo nos próximos anos. Espero que este vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os conteúdos que eu me esforço tanto e faço com tanto carinho para você aqui no canal. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.